Nós vamos estudar uma lição hoje, para a gente refletir um pouco. É um tempo até apropriado, né? Nós estamos aí num momento onde nós estamos vivendo a festa chamada Carnaval, que é uma festa da carne. E nós, como cristãos, nós precisamos refletir, muitas vezes, a situação que está ao nosso redor. E a lição que nós vamos estar falando, ela tem o tema seguinte: por que o mundo está como está? Por que o mundo está nessa situação? Nós olhamos para todos os lados, nós só vemos o pecado está dominando a vida das pessoas, e nós, como cristãos, nós temos que repensar, né? Primeiro, a nossa vida. Segundo, nós temos que repensar como nós temos dado testemunho e também repensar como nós temos pregado o Evangelho. Então, é uma lição muito apropriada, talvez para esse momento, para a gente pensar: será que nós temos falado do amor de Jesus para as outras pessoas? Será que nós temos falado desse amor e também mostrado que existe realmente o inferno e que essas pessoas que estão aí, né, cometendo esses pecados vão para o inferno? E a Bíblia, ela nos mostra isso de forma clara, e nós não podemos de forma nenhuma deixar de falar. Muitos, nós sabemos disso, a Bíblia fala de forma clara: muitos são chamados, poucos os escolhidos. Muitas pessoas irão para o inferno, porque elas escolheram, não porque Deus escolheu, porque o desejo de Deus é que todos se salvem, que todos que ouvem a palavra de Deus possam refletir e ter uma mudança de vida. Mas quantas pessoas nós vemos passando, né, por nós, passando até pela igreja, convertendo, entre aspas, né, vivendo a vida aqui com a gente, louvando a Deus, e de repente estão afastados de Deus. Quantas pessoas que, ouvindo a igreja, na frente da igreja, tendo conhecimento das vezes da palavra, e continuam com a sua vida de pecado. Então é um tema muito apropriado para a gente pensar, porque o mundo está como está. E eu queria, né, nós vamos usar como texto básico para essa lição, um texto que está lá em Romanos, capítulo 1. Eu queria que você estivesse abrindo esse texto, e eu vou ler esse texto, agora a princípio, depois nós vamos estar, talvez, lendo alguns outros textos. Então, preste atenção na leitura, porque todo conhecimento que a gente pode adquirir, ele começa com a leitura da palavra de Deus. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós já vamos começando a entender isso aí. Romanos 1, a partir do versículo 18, diz o seguinte: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificam como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador,
o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Nós vemos aqui Paulo falando de uma série de pecados, né? E quando a gente começa a ler esses pecados, parece que a gente está abrindo um jornal, ou assistindo um jornal dos nossos dias, onde nós vemos os mesmos pecados, a mesma coisa. Então, nós vemos que naquele momento ali, para a igreja de Roma, Paulo estava escrevendo, estava acontecendo pecados tais quais nós vemos nos nossos dias. Então, esses pecados que estão aqui descritos, né, nós podemos ver que eles continuam acontecendo nos nossos dias e que o modus operandi de Deus é o mesmo naqueles dias como é nos nossos dias, né? Deus, ele não pode se contaminar com o pecado. Deus odeia o pecado. Ele odeia o pecado. Não tem condições de Deus estar convivendo com o pecado. Ele ama o pecador, quer resgatar o pecador, né? Por isso nós devemos amar o pecador, mas nós rejeitamos o pecado. Nós não podemos nos acostumar de forma nenhuma com o pecado. E aqui, eu queria que vocês estivessem falando aqui alguns dos pecados que Paulo enumera aqui, e a gente vai começar a pensar se não são a realidade dos nossos dias. Talvez de uma forma pior, porque o mundo vai de mal a pior e não adianta que não vai melhorar. Vai piorar, porque Jesus Cristo está para voltar. E ele vai encontrar um mundo totalmente pervertido. Um mundo que está como nos dias de Sodoma e Gomorra. Uma situação difícil. Mas os pecados que aqui estão são os pecados enumerados aqui, são os mesmos pecados que nós podemos enumerar nos nossos dias. E eu queria que vocês estivessem ajudando aqui, falando, e nós vamos estar pensando, dentro desse texto aqui que vocês leram, qual o pecado que vocês observam? Pode falar. Homossexualidade. Nós vemos aqui, de forma clara, no versículo 27, dizendo que os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens. Então a Bíblia é muito clara quando fala desse tema. E não adianta a gente dourar a pílula, igual muitas pessoas falam, mas hoje a gente tem que tomar cuidado. A Bíblia é a nossa fé, fala aquilo que nós seguimos, fala que a homossexualidade, mas fala também no versículo 26, né, dizendo a mesma coisa. Por causa disso os entregou Deus às paixões e fama, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas.
Também o que está acontecendo nos nossos dias estava acontecendo lá, na igreja de Roma. Lesbianismo. As mulheres estavam mudando o seu costume. Fala, senhor. Sim, mas quando eles querem tirar isso de cena, fala que isso aí é uma coisa do judaísmo lá do passado. Quando Jesus veio, ele veio para amar todos os homens. E nós vemos aqui o apóstolo Paulo, que foi o apóstolo dos gentios, mostrando no Novo Testamento para contestar todas essas coisas. Não, isso é coisa do passado. Não, não é coisa do passado. É coisa que o Novo Testamento também condena de forma clara, que há uma coisa. Sim, mas quem condena isso, quem quer contestar, diz que é coisa do judaísmo, né? Que do Antigo Testamento, que o Novo Testamento é uma nova história, que Deus é amor, que Jesus Cristo é amor, que Ele ama todas as pessoas. Como que um Deus que é amor, Ele vai condenar alguém ao inferno? Não, mas Deus é amor, mas Deus é justo, e Deus não pode se contaminar com o pecado. Tem que ter esse entendimento. Por isso, nós temos que ter essa clareza, porque quando as pessoas vêm, especialmente numa festa dessa, que nós vemos isso acontecer, todos os pecados acontecerem aí, e assim, de uma forma, na televisão, mostrada, nos telejornais, nos jornais escritos, de todas as formas, estão falando sobre isso. Então, esse é um dos pecados que nós vemos. Mas que nós vemos? Não vamos focar só nisso, porque tem outras coisas também aí, que são pecados, tais quais esse, que também, pela mesma coisa, as pessoas são condenadas ao inferno, se elas não mudarem, se elas não tiverem, porque às vezes a gente coloca isso como um pecado e esquece dos outros, que às vezes estão tão próximos da gente, e que são tão importantes nós abandonarmos e nós falarmos sobre isso com as pessoas, que é pecado, que a Bíblia... A mentira, aqui fala aqui, né, de forma clara, que os mentirosos, os difamadores, né, caluniadores, olha para você ver, os homicídios, os homicidas, né, os pecados, a gente tem que saber que tudo é pecado, então não é tirar. Então, se às vezes eu condeno lá o pecado do homossexualismo, esqueço que existem outros que estão muito próximos da gente. Aqui fala que, mais o que aqui? Prostituição. O que é prostituição? Todo pecado, todo sexo fora do casamento é prostituição na Bíblia. Todo sexo fora do casamento é dentro do casamento. Uma pessoa tem uma relação, um namorado com a namorada, é prostituição. É prostituição. Para Deus é pecado, porque Deus instituiu o sexo para dentro do casamento. Então nós temos, é a mesma coisa, está pecando como outro pecado qualquer. E esses pecados estão aí, alastrados por aí. Mas o que você pode ver aí? Infiéis nos contratos. Infiéis nos contratos. Olha aí para você ver que coisa séria. Nós temos que ser fiéis. Nossa palavra é sim, sim, não, não. O cristão, quando ele é infiel num contrato, quando ele não cumpre aquilo que ele diz, o que ele está fazendo? Ele está indo contra princípios da palavra de Deus. Então nós precisamos ser fiéis. Eu falei, eu vou cumprir. Mas eu vou tomar prejuízo. Tome o prejuízo, mas cumpra. Porque o nome de Deus não pode ser desonrado. O nome de Deus não pode ser desonrado. Então nós temos que analisar todas as coisas, porque nós temos que afastar os pecados da nossa vida, e temos que estar mostrando para as outras pessoas porque hoje nós estamos tendo uma relativação do pecado, né? E é assim que vai acontecer. Não, isso aí é para aqueles dias, não, para os nossos dias é diferente. Não,
A Bíblia, ela é a palavra de Deus, e o que está dizendo aqui é a pura verdade. Mas o que você pode ver aqui? Injustiça, avareza, pessoa avarenta, pessoa que acumula as riquezas, não é capaz de ajudar ninguém, pessoas que nem usufruem daquele dinheiro para o benefício próprio. Tem gente que montando dinheiro, ama o dinheiro, se perder um dinheiro, quase que morreu, arrancou um pedaço dele. E na vida a gente perde, muitas vezes a gente vai perder, e nós temos que dar glória a Deus, falar: Senhor, Deus deu, Deus levou, né? E esse é o coração que o cristão tem que ter, porque na vida a gente pode ganhar e pode perder muitas vezes, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Mas o quê? Sem afeição natural, tem pessoas que não amam nem os seus pais, não ama ninguém, só ama, não, às vezes ama só ele é egoísta, né? Ele só pensa nele, tudo é para ele. Isso é bíblico? De forma nenhuma. Ama ao teu próximo como você ama a si mesmo, né? Nós temos que pensar sobre isso. Espera aí, deixa eu falar. Nós temos que tomar cuidado para abrir nossa boca, porque nem tudo que acontece na vida das pessoas é por causa muito é por causa do pecado, mas algumas coisas não. Ele não ter curtido o neto é por causa do pecado dele, o Lula, no caso, que o neto morreu. Agora você fala: Deus pesou a mão sobre... Não, tome cuidado para a gente falar isso, a gente tem que tomar muito cuidado, tem que ter sabedoria com as coisas que a gente fala, porque nem tudo, por que acontece os problemas com os cristãos também? Às vezes um cristão fiel, Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha ardente, eles eram infiéis? Não, gente fiel, mas teve que passar pela fornalha. Isso, crente tem câncer, crente perde dinheiro, crente sofre acidente, claro que a gente pede a bênção de Deus. Oi. Sim. Sim. Mas vai repercutindo na família, vai repercutindo, claro. Mas nem tudo, isso que eu estou falando, não cabe a gente julgar. Nós estamos aqui não para condenar o mundo, nós estamos para pregar o evangelho para que as pessoas sejam salvas. Agora, nós estamos aqui para falar contra o pecado. Nós temos que falar contra o pecado, porque é importante nós mostrarmos para as pessoas que você está indo num caminho errado. Isso a Bíblia condena. Jesus Cristo quer te salvar, Ele te ama, né? Sim, com certeza. Você falou murmuradores, né? Murmuradores. Aqui te fala desobediente aos pais, soberbo, gente soberba, orgulhosa, nariz em pé, acha que não vai morrer, acha que não adoece, pisa em todo mundo, gente soberba. Então nós temos que ver que aquilo que está aqui mudou, e Paulo vem exortando a igreja dos romanos, mas isso ficou para os nossos dias. Essa é a palavra de Deus para os nossos dias. E nós, quando olhamos para essa época, na verdade é o seguinte: a gente está vendo isso, o carnaval é só um auge de coisas, mas cada festa que nós vemos aí no mundo, cada né, a situação que o mundo vive, nós vemos isso aqui claramente, tudo acontecendo, e nós temos que tomar cuidado. Sim, também, né? Então toda festa aí,
infelizmente, mas como a gente cita no carnaval, porque para o país, né? E o país inteiro está envolvido nessa festa, né? Então, são milhões e milhões de pessoas que estão nesses dias cometendo pecados, né? Indo contra Deus, contra as coisas de Deus. Mas aí nós vamos ver aqui algumas coisas que são importantes em relação a porque o mundo está como está. O mundo está como está não é porque só agora está desse jeito. O mundo está como está em função do que aconteceu lá no Éden. Começa no Éden, o pecado do homem, né? Então nós vamos estar vendo isso aqui, alguns tópicos, né, sobre isso. E a primeira coisa que nós vemos, o primeiro item, né, o mundo está como está, porque o homem, ele tem a natureza pecaminosa. Essa é a realidade. Nós temos o pecado adâmico. Nós estamos, o apóstolo Paulo, no capítulo 7 de Romanos, ele fala, o bem que eu quero fazer, convertido, o bem que eu quero fazer, muitas vezes eu não faço. Eu sei que eu tinha que fazer aquilo, mas um mal que eu sei que eu não posso fazer, às vezes eu cometo. Por quê? Porque é a natureza pecaminosa que está dentro de nós, e que temos que brigar com ela o tempo todo. É constante essa luta. Não adianta você achar agora, não, agora eu sou muito espiritual, acabou o pecado na sua vida. Cuidado, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Não abaixa a guarda, não. Satanás só está esperando a gente baixar a guarda. Ele sabe o que se passa na nossa vida, ele está o tempo todo. A palavra de Deus nos diz que ele anda ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Ele está querendo tragar a sua vida, e ele quer te destruir. Ele quer ver você na sarjeta, ele quer ver você pecando, para ele falar, em vez de, igual ele falou com Satanás, observasse meu servo Jó, né? Deus falando com Satanás, ele quer falar, lá, esse é seu servo, esse é o seu servo, conhecia a sua palavra, batia a palma na igreja, lia a Bíblia, orava, agora está lá, naquela situação. Satanás, o sonho dele é sempre levar o maior número de pessoas para o inferno, porque ele sabe que ele já está condenado, que ele vai para o inferno, que o tempo dele vai chegar, mas enquanto isso ele luta contra nós, humanos, para levar também para o inferno. E não adianta esconder, porque eu estou falando aqui para vocês, está indo para a internet também. E essas pessoas têm que saber que existe o inferno. Existe o inferno. E que Deus, Ele é bom, mas Ele é justo, e a ira dEle virá sobre todas as pessoas. Então, nós vemos aqui, eu queria que você abrisse aí em Romanos 5,12. Foi colocado o microfone aqui? Não, né? Foi? 5,12, e lê-se. Portanto, como por um homem entrou no pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, todos pecaram. O pecado entrou no mundo pelo homem. Adão pecou, e não adianta nós falarmos, às vezes a gente tem mania, né? Foi culpa da Eva. Se Adão e Eva não tivessem, principalmente quando nós estamos passando pelos problemas da vida. Mas se nós observarmos a gente desde a infância, quantos pecados nós cometemos? Aquele que não peca, tira a primeira pedra aí no outro aí. É verdade, gente. Graças a Deus que nós temos Jesus Cristo, que nos purifica dos nossos pecados através do seu sangue, quando nós o confessamos. Essa lição
já está servindo para a nossa Santa Ceia, para a gente pensar, porque hoje nós teremos Santa Ceia, nós temos que pensar, porque nós não podemos participar da Santa Ceia quando nós estamos com a vida em pecado, então nós temos que nos arrepender dos nossos pecados, temos que refletir, por isso eu falo sempre, gente, reflita, neste momento, sobre a sua vida, porque nós sabemos que podemos estar pecando, mas nós temos um advogado, que é Jesus Cristo, que intercede por nós, que nos purifica dos nossos pecados através do seu sangue, e nós devemos participar da ceia, nos arrepender dos nossos pecados e participar da ceia, porque nós estamos relembrando o maior ato da história, foi o ato que Jesus Cristo fez por nós, dando a sua vida ali na cruz do Calvário, pela minha vida e por você, senão estaríamos perdidos. Então, por quê? Porque a nossa natureza, há uma atração pelo pecado, há uma atração, essa é a realidade. Um menino, você não precisa ensinar nada para ele, primeiro ele está pequenininho lá, a primeira coisa que ele quer botar é o dedo na tomada, e o pai fala, não pode, se falar que não pode, é aí que ele quer insistir naquilo. A criança, ela quer tomar o brinquedo da outra criança, porque é tudo para ela. Por quê? Porque a natureza pecaminosa que existe em nós, e que nós temos que dominá-la, e que nós temos que subjugá-la o tempo todo. Mas essa natureza, ela existe, ela está no nosso coração. Abra ainda em Romanos 8. Tem muitos textos, mas eu vou tentar usar o máximo possível de Romanos, para a gente ficar só dentro do livro de Romanos, você vê, do versículo 5 ao 8. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. É uma luta, e essa luta é constante. A carne contra o espírito. Se você alimentar seu espírito, o que vai acontecer? Você vai vencer a carne. Mas se você alimentar a sua carne, quem que vai ganhar? Tem uma ilustração que eu gosto de usar muito, já usei algumas vezes aqui, que são dois cachorrinhos. Dois cachorros. Se você alimentar um deles, quem que vai vencer a luta? Aquele que está alimentado. Se você alimentar na outra semana o outro, quem que vai vencer? O outro. Então, eu alimento a minha carne, ou eu alimento meu espírito? Se você alimentar a sua carne, você vai perder essa briga tranquila. Você vai desagradar a Deus, porque a carne vai vencer, porque essa é a atração nossa. Isso é o que existe dentro da gente, essa atração pelo pecado. Olha ainda em Romanos 7, versículo 18 e 19, por favor. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. O mal que não quero, esse eu faço. Aqui, Paulo estava dizendo que era uma luta que estava existindo dentro dele. Quanto mais eu alimento o espírito, mais eu posso vencer. Então, por isso a importância do crente ler a Bíblia, meditar na palavra de Deus, orar, fugir do pecado, não ficar em situações que você acha que é perigosa para a sua vida, né? Então as pessoas têm que afastar. Aquele que era alcoólatra, ele pode ficar sentando na mesa onde as pessoas estão servindo bebida, ele pode brincar com a bebida, um pouquinho só, não pode, ele vai cair, porque aquilo ali, a carne dele o atrai para aquilo.
Aquele que usa droga tem que fugir do meio. Aquele que dado a sexualidade desenfreada, tem que controlar os seus olhos, tem que controlar a sua mente, tem que fugir das situações que possam levá-lo ao pecado, porque é o pecado que tanto nos atrai que vai fazer com que a gente caia. Aquele que já teve situações que houve roubo, corrupção, foge das situações que pode você cair por causa do dinheiro, porque o dinheiro te atrai tanto, né? Então a gente tem que fugir das situações, porque é o pecado que tanto nos atrai. Às vezes não é dado a um tipo de pecado, fala, isso aí é tranquilo, tudo bem, mas todos nós somos suscetíveis em determinadas áreas, e nós temos que vigiar essas áreas. Então, o mundo está do jeito que está, porque o homem se entregou inteiramente à sua natureza, né? Se entregou à sua natureza. Tem a música lá do Zeca Pagodinho, que diz, deixa a vida me levar, né? Deixa a vida me levar. Então, quem deixa a vida o levar, vai para onde? Para a sua natureza carnal, pecaminosa, e que vai destruir a sua vida inteiramente. Essa é a realidade que nós temos que ter. Não, os pecados muitas vezes trazem prazer, né? Só que são coisas que desagradam a Deus, que levam à destruição aqui na terra, e muito mais, você perde a sua salvação. Então, segunda coisa, o mundo está como está, essa depravação, então, porque o homem, ele não teme o julgamento de Deus. Ele não teme o julgamento de Deus, ele não acha que vai ser julgado. O homem acha que não vai ser julgado, ele acha que, não, muitos acham que o mundo, o dia que ele morrer, acabou aqui, acabou, não existe mais nada, então não teme. E outros acham que Deus não vai julgar, que Deus não vai punir, Deus não vai mandar para o inferno. Então, a gente tem que entender, fazer com que as pessoas entendam que Deus, Ele ama, sim, e esse é o ponto principal. Abra em Efésios 2, 8 a 10, e leia, por favor. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, Deus, aí é claro, né, que nós não somos salvos porque nós fizemos nada, não foi pelo nosso merecimento, porque nós somos pecadores. Uma pessoa, para entregar a vida para Jesus, primeira coisa que ela tem que ter entendimento, que ela é pecadora, a natureza é pecadora. Então, é o ponto número 1, quando você entende. Se a pessoa não entende que ela é pecadora, ela nunca vai entregar, que ela precisa de Deus, que ela precisa de salvação, que ela está caminhando para o inferno, ela nunca vai entregar a sua vida a Jesus Cristo. Então, primeira coisa, que ela é pecadora. Segundo, que vai ter um julgamento, né? Vai ter um julgamento de Deus, e que Deus é bom, Ele nos deu a salvação, não pelas obras que fizéssemos, não vem de obras, é fé, mas nós fomos, o texto é claro, e tem gente que fala, não, é pela fé, eu já acreditei em Jesus, tudo, mas quem crê em Jesus, o que vai acompanhar? O texto nos diz, as boas obras o acompanharão. As boas obras vão nos acompanhar. Então, eu entrego minha vida a Jesus para que eu possa fazer o que é certo, o que é correto, fugir do pecado, me abster de tudo aqui que Paulo coloca como pecado, que nós citamos aqui muitos, poderíamos ter citado muitos outros pecados, e a lista ainda continuaria sendo grande, né? Então, John Stott, ele define a ira de Deus como a hostilidade contra o mal. A hostilidade, Deus, ele é hostil ao mal,
ele é hostil ao mal, né? A ira de Deus é isso, não é como a nossa ira, fiquei nervoso com alguém, briguento, não, Deus, a ira dele é a hostilidade contra o mal, contra o pecado. Deus, ele não pode, ele não tolera o pecado, ele não vai tolerar o pecado, ele ama o pecador, mas ele não tolera o pecado. Então a ira de Deus, quando Deus se ira, e lá em Romanos, vamos voltar a Romanos capítulo 1, versículo 18, ele diz o seguinte: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então, Deus, ele há de julgar todos os homens. Todos vão passar pelo julgamento de Deus. Então, não pense o mundo que eles estão aprontando, que não ficarão impunes. Vai haver punição. Algumas dessas punições já acontecem hoje, porque Deus, ele se ira contra o pecado já hoje, contra as pessoas. A pessoa está pecando e vem a punição de Deus sobre a vida dele. Não cabe a gente julgar, volto a dizer, mas que a punição vem sobre as pessoas. Um cara que rouba, vai para a cadeia, ele fica afastado da sua família. Nós vemos aí alguns que se diziam evangélicos, que estão na cadeia, políticos evangélicos, eu sou evangélico, ia para frente das igrejas e tudo mais, fica afastado, desmoralizado, sem o conforto da sua casa, do seu lar, coisa boa que é o lar da gente, você chegar na casa da gente, coisa maravilhosa, você ficar afastado, enjaulado, é coisa terrível, sem conversar com quem você quer, sem ter a liberdade de sair da sua cidade para outra cidade, de passear, de olhar o sol a hora que você quiser, sair pela rua e olhar as estrelas. Que coisa, via uma igreja. Então, em função do pecado, punições já vêm. E Deus queira que essas pessoas que estão lá se arrependam e se voltem para Deus, porque se voltarem para Deus, a misericórdia de Deus é tão grande que é capaz de perdoar e salvar essas pessoas. Como Deus é bom, como Deus é misericordioso. E às vezes a gente fica assim, mas Deus não pode fazer isso com essa pessoa, não, essa pessoa merece o inferno, mas nós também merecíamos, nós também merecemos. É misericórdia, é graça, é a graça de Jesus, é a graça de Deus sobre a nossa vida. Por isso que é importante a gente olhar para as pessoas e não taxar e falar, não, esse não tem jeito. Para todo mundo tem jeito, basta se arrepender dos seus pecados e a ira de Deus deixa de existir sobre essa vida. É Deus na sua grande e infinita misericórdia. Quem somos nós para julgar a Deus e falar com Deus, esse não pode, esse pode? Tem gente que fica assim, não, vamos orar por todos os homens, vamos acreditar que eles vão receber a salvação. Alguém que ora por ele, Deus pode transformar a história dele, Deus pode fazer coisas novas, mas que Deus há de julgar todas as coisas. Não adianta a pessoa achar que não vai ter julgamento, né? Aqui no versículo 28 de Romanos 1, ainda ele diz o seguinte: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Ou seja, a pessoa pecou tanto que Deus deixou para lá, para ele viver no seu pecado, e o pecado traz consequências. Nós vemos aí, vai trazer consequências. Não pense a pessoa, não, eu estou pecando aqui, ninguém está vendo, Deus está vendo, e Deus traz consequências sobre as nossas vidas, né? E também vai haver o julgamento final. Um dia todos vão estar diante de Deus. Deus vai abrir o livro da vida, e todos que não estiverem com o seu nome, está lá em Apocalipse, todos que não tiverem o seu nome
escrito no livro da vida, se o seu nome tiver escrito no livro da vida, você está salvo. Se não tiver, vai ter que passar pelo julgamento de Deus, onde Deus há de julgar todas as pessoas. E o único meio de salvação é Jesus Cristo, entregar o coração a Jesus Cristo. Não adianta a gente ficar falando, mas fulano era tão bonzinho. Natureza pecaminosa, ele precisa de Jesus. O bonzinho precisa de Jesus, porque lá no interior, ele é igual a gente mesmo, natureza, ele consegue controlar muitas vezes melhor o seu caráter, né? Ele foi trabalhado, bem educado, talvez ele consiga ser uma pessoa boa para a sociedade, mas é natureza pecaminosa, e precisa de Jesus, como cada um de nós precisa de Jesus. Então, é importante que a gente saiba que todos passarão pela ira de Deus, julgamento de Deus. Então, esse é o segundo ponto. Terceiro ponto que nós vemos aqui, que o homem, ele já observa que Deus existe, não adianta a pessoa falar, pela revelação natural de Deus. O que é a revelação natural de Deus? Você olha para a criação. Tem gente que acha que isso aqui foi uma explosão. Cientistas tentando tirar a fé das pessoas. Nós acreditamos no poder criador de Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado. Olha para você ver. Como é que uma explosão ia criar uma pessoa que fala, que pensa, que raciocina, que ama, que tem as mesmas características de Deus, né? Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus. Deus, ele nos criou. Nós somos a coroa da criação, só de olhar para o ser humano. Mas a palavra de Deus nos mostra de forma clara, né? Abre aí Salmo 19, versículo 1. Quem está com o microfone, por favor, leia. Salmo 19, versículo 1. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Os céus manifestam a glória de Deus. Olha para o céu. Por mais que o homem tenta conquistar o céu, ele vai ali só. Quando você olha estrelas que são, né, muito maiores do que o nosso Sol, que já é enorme. Estrelas, quando você olha para o céu e vê tantas constelações, e você imagina que aquilo ali está bilhões de anos-luz, porque Deus é Deus. Você olha para a natureza, você olha para os montes, olha o mar, tanta água, e é tão pouco, né, perto do universo, e a profundidade do mar, coisas tão desconhecidas, e Deus conhece tudo, Deus sabe o que passa, né, em todos os lugares. Deus está aqui olhando a gente, e Deus está ali, na outra igreja, olhando aquelas pessoas ali, e está olhando o traficante que está lá no morro, vendendo droga, e que ele, às vezes, quer alcançar também, vê tudo, as coisas que às vezes os policiais nunca desvendaram os crimes, Deus viu tudo acontecer, viu tudo, e ele olha para aquilo e fala, esse mundo que eu criei, não criei para isso, tanto é que esse mundo vai ter uma redenção, né? Um dia Jesus Cristo vai dominar essa terra, vai ser o governador dessa terra, toda injustiça vai acabar, ai daquele que for impuro e mau, será destruído, porque haverá um reino
Jesus vai mostrar que é possível até nessa terra, na época do milênio, governar com justiça, governar numa terra onde haverá prazer de viver. Porque hoje, nós olhamos para o mundo, nós ficamos o tempo todo falando, Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós queremos que Jesus Cristo volte. Por quê? Nós vivemos até momentos bons aqui na terra. Quando nós estamos convivendo com a nossa família, nós estamos usufruindo de uma boa comida, nós estamos fazendo uma viagem, mas são tantos os perigos, tantos os problemas, tantas as dificuldades. A gente olha para o lado, vê tanta corrupção, tanta maldade no coração humano, que o coração da gente está gritando. Nós que somos de Jesus, ora vem, Senhor Jesus, tem misericórdia da gente, leva-nos, leva dessa terra, porque você só vê coisas maliciosas, maldades, né? Então a gente tem que entender que a própria natureza, ela revela, aqui no versículo 20 de Romanos 1, diz o seguinte: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido pelo meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Esses homens, nós, está dizendo do ser humano, os homens que se afastam de Deus, dos pecadores, só deles verem o mundo, o que foi criado, as coisas que foram criadas por Deus, visíveis e invisíveis, coisas que a gente nem vê, é grande demais. Quando você pensa, a nossa vida aqui, ó, eu estou aqui, o que eu sou diante do olho de Deus? Uma formiguinha, Deus olha para cima, uma formiguinha, e Deus se importa comigo e com você. Você também é uma formiguinha, diante da grandeza de Deus. Um acidentezinho, uma batidazinha, vai embora nosso corpo. Nós vemos aí tragédias que aconteceram agora, os meninos queimados, Brumadinho ali, quantas pessoas, de repente, tanto de família entristecida, um país entristecido, em função de ver coisas acontecendo dessa forma, por culpa de quê? Do pecado do homem, a ganância do homem, o desejo de poder, de riqueza, a qualquer custo, passando em cima das pessoas. Isso é muito triste, é muito triste. Como é que é? Trezentos deuses, eles têm os deuses dele lá, eles adoram outros deuses, não querem Deus. Infelizmente, é aquilo que o próprio apóstolo Paulo, aqui ele diz de forma muito clara, que na sequência aqui, ó, olha bem, vou ler para aqui, ó, 21, é exatamente isso aqui, o reflexo, versículo 21 de 1 Romanos, ele diz o seguinte, primeiro fala que é indesculpável no versículo 20, porque só por ver a natureza tem que adorar a Deus. Depois no versículo 21 diz o seguinte, portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo o coração insensato, inculcando-se por sábio, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrar o seu corpo em si. Eles mudaram a glória de Deus em 300, você falou 300, Deus não é 300, é muito mais. Eles têm milhões de Deus, tudo é Deus para eles. Eles pegaram o Deus invisível, incorruptível, que pela natureza o homem sabe, dentro do ser humano o homem sabe que é Deus, que existe um Deus. Tanto é que você vai numa mata, né, na Amazônia, lá milhões de tribos, aqueles que vão, missionários que vão pregar lá, tem alguns que estão adorando um Deus invisível. Eles adoram um Deus invisível. E
procuram ter uma vida correta, porque no interior, lá no fundo da alma, nós sabemos que existe Deus. Não é possível. O homem que nega. Outro dia eu estava vendo uma entrevista daquele Karnal, e ele falando que ele é ateu, que não sei o quê, mas ele falando, talvez num momento de aperto meu, de uma doença, quem sabe eu posso me voltar para Deus. Então ele não é totalmente ateu, ele sabe que existe Deus. Ele faz isso de pose, para falar que ele é intelectual, que não precisa de Deus. Mas ele falou, quem sabe, as pessoas vão para Deus, assim, quando estão num momento de aperto, dificuldade, eles vão para Deus, aí eles inventam Deus, porque eles não conseguem resolver os seus próprios problemas. Então eu sei que eu vou morrer, e eu vou sumir da terra, acabou a minha vida. Mas talvez, quem sabe, num momento de aperto, de dificuldade, pior na minha vida, de uma doença, eu não me volte para Deus como essas pessoas, porque ele sabe que existe Deus, porque o ser humano sabe lá no fundo que é Deus. O ateu, quando ele se livra de algum problema, ele fala assim, nossa, graças a Deus que me livrou. A maioria dos ateus é fazer pose, dar uma de intelectual. Os meninos que entram na escola, o professor fala lá e eles acham bonito na universidade. Não existe Deus, não sei o quê. Daqui a pouco os meninos estão falando a mesma coisa. Não, esse negócio de Deus é coisa da cabeça do homem, acaba tudo aqui. Por quê? Porque quando a gente não teme Deus, a gente não tem o temor de Deus no nosso coração, a nossa tendência é ir para quê? Para o pecado. Nós vamos voltar para o pecado, e Satanás sabe disso. Então ele faz isso. Eu dou graças a Deus que eu não creio em Deus, né? Isso mesmo. Então nós vemos aqui, e por trás da idolatria, quando o homem se torna idólatra, ou ele fala que não existe Deus, né, ele é ateu, que é uma minoria no mundo, porque o homem sabe que existe Deus. O cara está pecando, está lá e tal, mas quando passa pelo aperto, meu Deus, não sei o quê, pede oração para a gente, porque ele sabe que existe Deus. Que Deus te abençoe. Ele falava que Deus não existe, né? Mas que Deus te abençoe. Então, sim, é minoria. E uma grande maioria está atrás de deuses falsos. Deuses falsos. E quando a pessoa, você pode observar, todas as vezes que o homem vai atrás da idolatria, vê na Bíblia e vê na história do homem, do homem. Todas as vezes que ele vai atrás de falsos deuses, daqui a pouco a imoralidade reina sobre aquela nação e sobre aquela pessoa. Porque atrás de falsos deuses existem demônios e falsos conceitos. Conceitos que levam as pessoas a pecar. Então nós temos que tomar cuidado e alertar. Orar para que os olhos das pessoas se abram, para que elas possam ter a sua visão descortinada e entender, né, que existe um Deus, e todas as vezes que eu crio uma imagem de Deus, como aqui está dizendo, uma imagem qualquer, uns colocam santos, outros, né, um Cristo morto, outros colocam imagens de animais, outros cultuam animais vivos, outros países aí a gente sabe que até a barata, matou uma barata, meu Deus, não pode matar barata, se matar barata, porque é um Deus, pode ser um ancestral dela, entendeu? Ridículo, as pessoas caem e vão ficando com a mente obscurecida, e vão se afastando do Deus Todo-Poderoso. Por isso o apóstolo Paulo diz aqui, e vão se envolvendo no pecado, todo tipo de natureza pecaminosa,
e se afastam completamente de Deus. Mas, se só a natureza, né, o que você vê na natureza de Deus, salvasse, né, a gente tem conhecimento de Deus, fosse suficiente, precisaria de Deus mostrar a sua revelação especial, que foi Jesus Cristo. Então, em quarto lugar, nós temos que entender que é importante, para nós vencermos essa natureza pecaminosa nossa, para nós falarmos deste julgamento de Deus na vida das pessoas, nós que temos o conhecimento, olha para o monte, você fala, meu Deus, você vai num lugar bonito, fala, glória a Deus, que lugar lindo, é só Deus para criar uma coisa dessa, né? Você olha para o ser humano, só Deus para criar, só Deus que criou todas as coisas. Tem pessoas que às vezes vê uma foto de um parto, ou uma cesariana, ou uma outra cirurgia, nossa Deus, como o homem é feio por dentro, não é feio não, mas é lindo por dentro, foi Deus que criou, com todas as funções corretas, do jeito certo, nós nascemos de uma forma maravilhosa, que coisa linda, como Deus fez a natureza, tudo é bonito que Deus fez. Infelizmente esse mundo está sendo deteriorado, e ficando muito mais feio do que Deus gostaria que ele estivesse, por causa do pecado do homem. E a natureza, a revelação especial de Deus, é algo tremendo, e que é o que nós temos que falar, expressar o tempo todo, porque é o que há de mais especial, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a revelação especial de Deus, e nós temos que falar para todas as pessoas. Nós temos que mostrar o que Jesus Cristo fez na nossa vida. Nós podemos passar por problemas? Podemos passar por problemas? Podemos. Dificuldade como todos os ímpios. Morre gente da nossa família. Nós temos prejuízo como as outras pessoas. Nós vivenciamos situações de desemprego. Nós vivenciamos situações de problemas familiares. Tudo nós vivenciamos. Mas nós temos esperança, que é Jesus Cristo. Nossa esperança aqui na terra é Jesus, e nossa esperança de vida eterna é Jesus. E nós sabemos que ao entregar nosso coração a Jesus Cristo, nós somos salvos. Não há bem maior. Quando nós estamos celebrando a Santa Ceia do Senhor, é momento da gente dobrar os joelhos no chão realmente e falar, Senhor, eu merecia o inferno, minha natureza é pecaminosa. Se eu estivesse no lugar lá do Adão, ou as mulheres no lugar da Eva, nós tínhamos feito a mesma coisa, porque a nossa natureza, Deus fala, não faça isso. A única coisa que ele não precisava tocar era uma árvore, tudo era deles. A única coisa que Deus quer da gente é que nós nos afastemos do pecado, obedeçamos na sua palavra, só isso aqui, essa é a nossa árvore, Nós temos que seguir a palavra de Deus. Deus só quer isso da gente. À medida que nós seguimos isso, a bênção de Deus vem sobre a nossa vida, porque Ele cuida da gente. Pode passar por uma situação, mas Deus pode te dar vitória. Se Ele não der, porque nós temos que passar por aquilo. Porque Deus está nos preparando, não apenas para viver aqui na terra, Deus está nos preparando para morar no céu. E quando eu passo por uma provação, Deus está moldando o meu caráter. Eu nunca seria o mesmo se eu não tivesse passado por todas as situações que eu passei na minha vida de dificuldade, e que Deus foi me ensinando, e que eu fui aprendendo, e conhecendo a Deus, e hoje quando eu passo por algumas situações, eu tenho a maturidade muito maior de falar, Senhor, glória a Deus, Senhor, eu não sei porque eu estou passando por isso, mas o Senhor sabe, o Senhor é Deus, e o Senhor às vezes está me livrando de um mal maior, porque o Senhor é Deus. Então a gente tem que ter essa convicção e agradecer porque nós temos Jesus na nossa vida. Essa é a grande revelação. E aqui no capítulo 1, no versículo 16, o apóstolo Paulo diz o seguinte: pois não me vergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, o que o apóstolo está falando? Eu não me envergonho do evangelho.
Eu vou falar do Evangelho, eu vou continuar, no versículo 17, ele diz o seguinte: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Nós vivemos pela fé. Nós podemos passar pelas situações adversas, mas nós vivemos pela fé. Nós acreditamos, nós sabemos para onde nós estamos indo, gente. Nós estamos caminhando para o céu. Nossa pátria não é essa pátria aqui. Quem vive triste é porque acha que essa pátria aqui, que a pátria dele é aqui apenas a terra. Então ele acha que tudo tem que dar certo na vida dele. Tudo vai dar certo, maravilhoso. Nós temos a bênção de Deus? Temos a bênção de Deus. Mas às vezes as coisas não dão sempre certo. Nós passamos por provações. E ao passar por essas provações, Deus está trabalhando no nosso caráter. E eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder que me salvou, e é o poder que pode salvar as pessoas que estão lá fora, e é a única oportunidade que eles têm, é ter Jesus na sua vida. E nós temos que falar para eles, que tem o inferno sim, e que as pessoas que não entregarem o seu coração para a revelação especial de Deus, elas vão para o inferno. Elas vão para o inferno. E nós precisamos estar falando disso. O único lugar que não vai ter mais injustiça, o único lugar que não vai ter mais a presença do pecado, está lá em Apocalipse. Abra lá em Apocalipse 21, versículo 27. Alguém, por favor, leia. E não entrará nele coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. O único lugar que não vai ter mais esse pecado que nós estamos vendo aqui, gente, aqui na terra não tem solução, é o céu. E quem tiver com o nome escrito no livro da vida vai viver nesse lugar. A palavra de Deus nos diz que um lugar lindo, basta ler Apocalipse aqui, o restante de Apocalipse, Nova Jerusalém, no capítulo 21, e o capítulo 22, um lugar lindo, maravilhoso, não vai haver choro, nem pranto, nenhuma lágrima mais, nada, e o pecado não entra lá. Por isso que precisa ter Jesus no coração, porque quem tem Jesus no coração é uma pessoa que está dizendo: eu tenho a natureza pecaminosa, mas eu não quero pecar contra o meu Deus. Posso pecar por acidente, mas eu me arrependo dos meus pecados, porque eu tenho o Espírito Santo que habita em mim. O Espírito Santo habita em mim. E dos que insistem em pecar, não vai morar nesse lugar. Aí, abra aí, Apocalipse 22, 15. As pessoas que insistem em pecar não vão morar nesse lugar. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo o que ama e pratica mentira. Então, vão ficar de fora aquele que persiste no pecado. Não vai morar no céu. Essa é a palavra de Deus, nosso coração. Não mora no céu. E nós temos que ter, nós que temos a palavra de Deus, nós temos que ter a sabedoria e o amor para falar de Jesus Cristo, que é a revelação especial de Deus. Falar para a pessoa: quem criou essa terra? Foi Deus, olha que coisa linda. Mas Deus, Ele nos amou de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A revelação maior de todas foi Jesus Cristo, que veio a essa terra, viveu como homem, mostrou o padrão. Qual é o padrão que Deus quer do homem? Jesus Cristo foi um modelo, e nós olhamos, o apóstolo Paulo, ele diz de forma muito clara: não que eu tenha alcançado, mas prossigo, olhando para o meu alvo. O alvo quem é? Jesus Cristo. Eu estou olhando o meu alvo é Jesus. Não que eu alcancei ainda, eu ainda tenho a natureza pecaminosa, eu ainda posso cair.
ainda o pecado me rodeia, mas eu estou olhando para o autor e consumador da minha fé, que é Jesus Cristo. Então, que possamos falar desse Jesus para as pessoas, que possamos viver uma vida digna, porque um dia Deus há de julgar todas as coisas. A ira de Deus não é para punir as pessoas. Deus não fica olhando do céu, estou doido para matar aquela pessoa. Não. Deus está olhando do céu e falando, estou doido para salvar aquela pessoa. Mas ele não pode viver com o pecado. Por isso essas pessoas não vão poder chegar no céu. Porque no céu não vão entrar os pecadores, apenas os remidos e lavados no sangue precioso de Jesus Cristo. Queria que você fechasse seus olhos, parasse para pensar na sua vida. Primeiro, um exame. Examinar, nós precisamos estar examinando a nossa vida. Como pecador nós somos, como falhos. Segundo, pensar assim, o que eu tenho feito para pregar o evangelho para outras pessoas? Será que eu só estou vivendo, olhando para esse mundo? Minha pátria, eu entendo que a minha pátria é aqui, qualquer coisa que acontece, eu me entristeço, eu fico arrasado, porque aconteceu aqui, é tudo que eu tenho. Não, tudo aqui vai passar, mas o que nós temos é Jesus, e a nossa vida eterna em Jesus Cristo. Vamos orar, vamos pedir a Deus que nos abençoe, que continue falando no nosso coração, que você glorifique a Deus nessa manhã, que nós teremos aí Santa Ceia. Glorifique a Deus pelo bem que Ele fez com a gente. Ele nos revelou Jesus, seu Filho amado, para que pudéssemos ter vida, pudéssemos ter a nossa salvação, para que pudéssemos, por maior que seja o nosso problema nesse dia, olhar e pensar, eu vou ser morador do céu, tudo vai passar. Se não passar nessa terra ainda, vai passar porque eu vou morar no céu. Pai querido, nós louvamos e exaltamos o Teu grande e excelso nome. Tu és o nosso Deus, não há outro como o Senhor. Quando olhamos para esse mundo, como está este mundo, o mundo que vive no pecado e que está acostumado com o pecado, mas nós não queremos acostumar com o pecado, porque nós queremos Te agradar de todo o coração, nós queremos fazer a Tua vontade, nós queremos estar diante da Tua presença, e nós, Senhor, queremos e almejamos um dia estar com o Senhor no céu. Por isso abençoa o nosso coração nessa manhã, seja uma manhã muito especial, ó Deus, que possamos sentir a Tua presença, não apenas ao olhar a natureza, mas sentir a presença do Teu Espírito Santo neste lugar, que o Senhor esteja se revelando a cada um de nós, ninguém possa sair deste lugar da forma que entrou, mas com desejo, Senhor, de abandono do pecado, com desejo de viver na Tua presença, com desejo, Senhor, de seguir os Teus passos, olhando sempre para o exemplo maior que foi o exemplo de Jesus. Portanto, Deus, abençoa-nos nessa manhã, te peço isso em nome de Jesus, amém.